E aí, E aí, senhor Danilo? Tá escutando aí? beleza? Como é que Beleza? tá? Vou arrumar aqui a câmera, né? Cara, espera só um minutinho, eu vou pegar um fone de ouvido. Tranquilo. Então, eu tô aqui na casa dos meus pais em Pinda, e aqui daí não é a minha casa, né? Então, tudo complicado. Peguei um fone ali que eu tinha emprestado pra minha irmã, e ela deixou tudo assim, ó. Bom, o pessoal vai entrando aí. Sim, vai dando tempo pro pessoal entrar aí. Daqui a pouco a gente já começa. Pelo que eu tô vendo aqui, tipo, esse horário é meio concorrido, né? Tipo, os caras tudo fodão, tá fazendo live esse horário também. É, o pessoal mais famoso faz suas lives mais horário. Aqui. É bom que grava também e deixa pra posteridade. E aí, Tudo certo. beleza? Uhum. Tudo certo? As pessoas entraram, o Lucas entrou aí. Boa noite. Dificuldade de arrumação. Acho que eu tô meio torto, mas tá beleza, vai assim mesmo. Ah, som o vídeo ok, beleza. Valeu, Lucas. Legal. E aí, então, vamos falar da virtude da castidade, né? Sim. Isso. Agora acaba a luz, né? Maravilha. Ficou no escurinho agora, né? Droga. Deixa eu mudar de lugar. Ah, vou sentar do outro lado aqui. Não sabe uma coisa que eu queria falar, Alan, que eu acho que é interessante a gente começar, que apesar de estar tudo só zica aqui do meu lado, acho que agora aqui a luz não vai acabar. Começando a desmistificar, assim, né, algumas coisas a respeito da virtude da castidade, né? Que eu acho que a principal delas é de que a gente está falando de algo que é uma negação, que é um tipo de abstinência, né? Tipo, o pessoal geralmente confunde bastante isso daí, né? Aham. Então, eu estava até preparando aqui mais ou menos uma linha de raciocínio, né? Deixei aqui anotado no meu bloquinho de notas, né? É aquela questão, né, do não, né? Fica parecendo que a primeira coisa que a gente pensa, né, quando você fala em virtude da castidade com qualquer pessoa que não tem um estudo de virtudes, é de que é algo que é restritivo, né? Então, é algo tipo, Sim. não posso fazer, não posso olhar, não posso desejar, e fica uma coisa muito pesada, né? Só que, como toda virtude, né, as virtudes elas são atitudes positivas. E são coisas que nos levam para o bem, para a conquista de algo. E com a castidade não é diferente. Tanto que a gente também pode ter graus de castidade, né? Os santos,
alcançaram aí essa virtude em grau heróico e a gente ainda está aqui lutando, né? Então, assim, falando dentro desse contexto, a gente tem que, primeira coisa é entender que a castidade é algo positivo que aponta para um bem maior que está além da gente mesmo, né? Além do prazer. E aí cabe entender ao que se refere a virtude da castidade, né? A gente sabe que ela é uma virtude derivada da virtude da temperança e que tem como alvo principal regular o comportamento sexual do ser humano. E outra coisa que eu sempre gosto de pontuar quando estou falando de virtudes de um modo geral é que a gente pode fazer o que a gente quiser na vida, né? A gente veio aqui, sei lá, se eu quiser mudar de lugar aqui, eu mudo. Se eu quiser pendurar o celular na janela, eu penduro. E a mesma coisa com o comportamento, né? Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Só que as coisas têm consequência, né? Tem uma coisa chamada realidade e que ela, uma hora ou outra, puxa a gente, né? E às vezes o puxão é forte. É como você, por exemplo, você usar uma dessas faquinhas de pão, né? De passar manteiga no pão, de cortar pão, para parafusar alguma coisa ou desparafusar. Funciona, né? Eu acho que todo mundo já fez isso pelo menos uma vez na vida aí. Uma correria, você pega ali, beleza, funcionou. Né? Só que você não fica fazendo isso sempre, né? Porque se você for fazer sempre isso, uma hora ou a faca vai estragar ou você não vai conseguir apertar o parafuso. E é a mesma coisa com o nosso comportamento, com a questão da sexualidade. Né? O mundo de hoje em dia prega a sexualidade totalmente descontrolada, totalmente voltada para o eu, para o meu, né? Então saiu a relação do nós e estão ambos ali se utilizando mutuamente, com consentimento, mas para que cada um tenha o seu prazer individual, né? Sumiu o nós. E isso vai ter também as suas consequências, assim como a faquinha que uma hora quebra, não serve nem para faca, ser usada como faca, e nem para apertar e soltar parafuso, né? Então, você também vai se estragando com o tempo se você não se corrige. Né? Se você não aplica na sua vida, no seu comportamento, como eu posso dizer, se você não se guia por algo, né? Porque eu acho que essa que é uma das grandes graças, eu diria, acho que da vida humana, né? Que que a gente é um ser que não é fixo, né, definido. A gente está sendo, né? O ser do ser humano é um ser sendo. A gente está sempre a caminho aqui na Terra. Então a gente sempre pode ser mais do que a gente é hoje, mas também a gente sempre pode ser menos. E parece que hoje as pessoas escolheram ser menos, né? Então assim, a gente tem toda uma complexidade psicológica, espiritual a ser explorada, a nos levar a um crescimento. E, no entanto, as pessoas se voltam para aqueles prazeres imediatos mais básicos, né, da nossa natureza ali, as paixões mais baixas, e ficam ali. Né? E esse é o território dos animais. Aí, às vezes as pessoas podem até falar, pô, mas que ofensivo, né? Você está comparando então as pessoas que não vivem a castidade com cachorrinho, com gato. Tô. Entendeu? Eu tô fazendo essa comparação, sim. Porque ter relações sexuais qualquer animal tem, né? Você não precisa de grande inteligência, grande intelecto. A natureza, ela regula tudo isso e as coisas funcionam, né? A gente vê lá, os animais têm os seus ciclos de reprodução, né? E a natureza deles regula esse ciclo direitinho. Só que o ser humano, ele tem uma coisa que é diferente, né? Que é o espírito, que é a alma, que é esse poder que eu diria que eu acho que é quase mais forte que o de uma bomba atômica, entendeu? Que acaba controlando as nossas atitudes, né? Ou seja, a gente não está preso aos prazeres, aos desejos imediatos da carne. A gente não precisa seguir eles toda vez que a gente sente, né, o desejo, né? O sentir, ok, é normal.
Agora, o consentir e levar isso adiante é algo que vai da nossa decisão. E as pessoas esqueceram que ela pode tomar essa decisão, né? Tem gente que faz aí uma série de... aplica a si mesmo uma série de restrições em relação à comida, dieta, academia e todo esse tipo de coisa. Mas quando se trata do comportamento sexual, a pessoa vive desregradamente, é como se não tivesse nenhum tipo de consequência. E a consequência a gente vê o tempo todo, né, cara? Você abre as redes sociais, conversa com as pessoas na rua, o que tem de gente magoada, cheio de drama, chororô, porque o fulano ficou e largou, e esses, né, esses draminhas de relacionamento, essa coisa tão besta aí, que as pessoas ficam se envolvendo e criando problema para a própria cabeça, é tudo inútil, né? Tudo por quê? Porque escolheu viver como bicho, né? E aí o que a realidade faz? Ela chama a pessoa para assumir a responsabilidade disso tudo, não é? Então, assim, eu acho que se a gente tem essa liberdade de fazer as coisas a hora e quando e do jeito que a gente quiser, a gente também tem a responsabilidade de saber guiar quais são esses momentos, quais serão e qual será o jeito, né, de executar esse tipo de coisa. Porque é isso que é ser um ser humano. A gente está sendo, vai se formando ao longo da vida, passa da infância, adolescência, início ali da vida adulta, depois tem a velhice, e no final você vai juntar todos os pedacinhos da sua vida e você vai ter um eu fechado. E com a sua morte, esse eu fechado vai ser o que você vai ser na eternidade. Então, se você passou a maior parte da sua vida vivendo desregradamente os prazeres aí mais imediatos, as paixões da carne, festas, bebidas, mulheres, né? Como diria o Pica-Pau, né? Comida, iate, mulheres. Então, no final, o que você vai ser no final da sua vida, né? Você vai ser um esquema fechado disso daí, né? E para toda a eternidade. E eu acho que, bem, eu acho que não vai ser legal, porque a eternidade ela só tem dois jeitos possíveis, né? Que é o céu, a amizade perfeita e a visão beatífica ali com Deus, ou o inferno, que vai ser nada mais que a realidade crua dessas situações que você escolheu viver na Terra como sendo o eixo da sua história e de quem você é. Então você vai se tornar aquilo pelo qual você viveu. Então, eu acho que é uma escolha que a gente tem que ir fazendo ao longo da vida e muitas pessoas não se dão conta dessa escolha, simplesmente vão se deixando levando, né, pelo momento, pelo impulso, e daí quando se arrepende, muitas vezes é tarde demais, né? É isso, comentou, é bom pra gente iniciar mesmo essa live falando um pouquinho, né, nítido, que as pessoas elas não conseguem ver mais o que é o ser. Esquece desse aspecto de corpo, alma, espírito, né, que é formando esse aspecto antropológico, e é bom a gente começar a falar disso, né, ter uma boa introdução nesse nosso bate-papo, Uhum. né, e lembrar, na verdade, né, que o homem ele tem suas faculdades intelectuais, suas faculdades, a faculdade intelectual, a faculdade volitiva, né, da vontade, inteligência e vontade, e tem as paixões, e essa parte de baixo, essa parte inferior, é aquilo que os animais têm, é aquilo que seja o irascível, né, o apetite irascível, o apetite concupiscível, que é para quem não sabe, né, é os bens deleitáveis, né, dos prazeres. Basicamente, a sociedade atual, as pessoas hoje em dia, estão fixadas nessa realidade inferior. Por isso que não é ofensa, né? A gente está dizendo a verdade. As pessoas estão se comportando como animais. Ou você só come e bebe, faz sexo, ou você está irritado e querendo brigar com as pessoas. E pronto, essa é a vida do ser humano. E acha que tem razão totalmente de ser disso. E a gente vê que Uhum. não tem como viver feliz dessa forma. Como você mesmo disse, né? As pessoas, quando a gente vai conversar, quando a gente vai encontra um amigo que tem uma dessa forma, a gente vê que essa pessoa não é feliz de fato. Ela tem sofrido alguma tristeza ali, não se sente satisfeito. É aquela frase, acho que do Dostoiévski, né? O nosso
nosso coração, nosso interior tem um vazio do tamanho de Deus. Sim, As pessoas ficam tentando completar ali esse vazio com essas coisas que são, e no fim, volta ao começo, né? Acham que a castidade é só uma privação. E na verdade não é, né? Até eu tenho um amigo, né, o senhor Adriano, quando ele fala sobre o exemplo do rio lá, né? Quando isso. começa o rio, a nascente dele, geralmente é aquele filetinho de água que vai desembocar em um rio. E quando não tem ali aquela represa, né, daquela água, a água se espalha e, ao fim e ao cabo, ela vai se tornar um lugar de morte, um lugar de mau cheiro. Uhum. Até tem certa vida ali, tem aqueles caranguejos que vivem lá nos pântanos por aí, aí não sei, manguezal, não é pântano, É né? manguezal. Mas geralmente os pântanos são isso, né? É uma coisa fedida, uma coisa que não tem vida, não tem fertilidade. E o rio, por outro lado, não. O rio, desde que ele é represado, ele libera a vida, né? Ele tem ali os peixes, tem os animais que vão se alimentar, vão beber água. As grandes civilizações, né? A vida, a beira de... E no fim ele desemboca no mar, onde de fato existe uma variedade de vida gigantesca. E aí é bom a gente pensar nisso, né? A castidade, ela não é uma repressão, ela não é aquela reprimir o afeto, né? A paixão, porque se a paixão existe no homem é porque ela é boa, só que ela deve ser Uhum. como o rio. Então é represar, é dar caminho, fazer com que essa paixão ela seja direcionada para o lugar certo. Então eu acho que é isso que as pessoas perdem o foco. Acham que está tudo bem você não ter um rumo para os seus afetos e achar que você distribuir afeto por aí vai ser a grande sacada da sua vida, né? Acha que vai ser o bambambam, bam, bam, mas no final você sabe que mesmo nessa vida essa pessoa vai ser feliz e talvez na outra, com certeza. É que eu acho que tem essa dificuldade da pessoa conseguir fazer a ligação exata entre tipo meio, ação e finalidade, né? Então, quando você para pensar, tá, mas qual que é a finalidade então, né, da sexualidade humana? A maioria das pessoas acho que não sabe responder isso, né? Você pega, se você manda uma dessa, sei lá, a pessoa vai pensar um pouquinho, vai falar, ah, sei lá, é sentir prazer, formar uma família, né? Não, não é, né? A sexualidade humana, ela tem como finalidade a participação do homem na criação de Deus, né? Olha os tamanhos desse poder que Deus deu pra gente, né? De você fazer parte na criação, né? Então é o homem e Deus ali, né? A união do homem e da mulher e o Espírito Santo que infunde a alma. Então, assim, é um mistério grandiosíssimo. E a gente só pode viver as duas dimensões da sexualidade humana, que é diferente dos animais, que é simplesmente meramente procriativo, né? Ou seja, o cachorro vai lá, vê a cadelinha no cio, ele cobre ela, ele teve o prazer dele, acabou, saiu fora e, né? Não tem conversa. Um ser humano não, ele é diferente, né? Você consegue 15 minutos depois querer mais, né? Então, e você também consegue ter essa relação de fato afetiva de união ali, de duas almas. E quando você compreende esse propósito, que é você contribuir com Deus na criação, você vai estar também vivendo as duas dimensões da sexualidade, que é a procriação, né? E a sua dimensão unitiva. Só que você só pode viver a dimensão unitiva se você viver a dimensão procriativa. Porque é na procriação que sai o eu e entra o nós, né? Ou seja, você forma a família, é o nós. Você está ali junto, né? Então aí de fato você está vivendo a união. E é a partir disso que o homem vai poder olhar para todas as mulheres e ver nelas o que elas têm de potencial, que é a maternidade, né? E que é essa contribuição na criação juntamente com Deus. E vice-versa também. As mulheres vão poder olhar para os homens com um olhar mais de pureza, vendo nele um pai, um provedor, né? Aquele que compõe o nós também.
E seguindo o exemplo do nosso amigo que você citou, do rio caudaloso, que depois vai desembocar no mar, é esse amor procriativo e unitivo que vai ser derramado nos filhos e vai dar a eles toda a segurança afetiva para que eles também se desenvolvam como pessoa e no futuro possam formar um outro nós, né? A sua própria família, né? Saindo da casa dos pais, seguindo lá aquela orientação que Deus deu lá no Gênesis, né? O homem sairá da casa de seus pais, se unirá à sua esposa e etc e tal. Então aí você vai tendo uma sociedade que vai se formando a partir dessa união, se formando de maneira saudável. Agora, quando você tira um desses aspectos, né, você tirou o aspecto procriativo, você não vai ter um unitivo. E todo fruto que tiver dessa união, ele vai ser quase sempre um fruto indesejado, né? Não precisa ser necessariamente planejado para ser desejado, mas vai ser sempre um fruto ali indesejado. E o aborto, que eles, né, o mundo gosta de pregar como um direito, na verdade nunca é um direito, ele passa a ser uma necessidade, né? Daí que você precise o tempo todo, né, no caso dos defensores dessa atrocidade, ficar defendendo o aborto, porque no fundo o que eles estão defendendo é o egoísmo deles de sentir os prazeres da carne sem se responsabilizar pelas consequências diretas dessa atitude. Você não pode separar uma coisa da outra, né? Vai ter um resultado negativo, né, no mundo. E a gente está vendo isso com a violência, a depressão, os vícios que são decorrentes, no fim das contas, dessas uniões que na verdade não são uniões, né, mas é o uso consentido de um do outro para o mero prazer egoísta, né? Isso daí a gente vê a mãe, né, da castidade, né? A falta dela, na verdade, né? Exato. A temperança, né? Existe um destempero, né? Se eu não me engano, o padre Paulo Ricardo, que fala no curso dele da terapia das doenças espirituais, né? Que hoje em dia as pessoas, elas querem comer à vontade, mas não querem engordar. É tipo isso. Querem ter vontade, mas não querem ter filho. Então existe um destempero aí, existe uma coisa que vai contra essa balança, né? Não é equilibrado, não tá seguindo aquilo que de fato deve ser. E nos dois casos geram a morte. Se você come demais, uma hora você vai ser obeso, vai entupir suas artérias e o risco de você morrer com um problema cardíaco é muito grande. Hoje em dia a gente vê diversas pessoas que têm esse problema e de fato acabam morrendo. E do outro lado é o sexo, né? Você tem as doenças, as DSTs transmissíveis, mas até de outro modo, como você citou, né? O aborto, o anticoncepcional, que também todos os químicos são abortivos. Então você gera morte de qualquer jeito, né? Indo para as duas linhas, você tem morte. E está ligado a esse afeto, né? Essa paixão desordenada que as pessoas estão tendo e que está bombando hoje em dia, né? A gente vê essas porcarias de anúncio hoje em dia, até no YouTube você vai ver anúncio praticamente o soft porn, né? Sim, erótico, assim. Então, já existe essa grande dificuldade para as pessoas buscarem viver a castidade e o mundo não ajuda, né? Exato. Que lutar contra nós mesmos, contra o mundo também e contra o demônio, mas o demônio é para os santos, né? Nós estamos aqui, ter o pé no chão. Verdade. Limitações. E no mundo, né? Aquilo que vem da nossa fraqueza pessoal, da nossa falta de temperança, da nossa falta da virtude da castidade e também com o que o mundo expõe, né? Que acaba nos colocando em risco também. E nós vivemos nesse mundo, né? Então não tem como fugir, não é achar, tá tendo problema e a gente vai fugir disso. Pode falar. Então, é isso que você falou, né? A gente não tem como a gente fugir desse mundo, né? Eu acho que é aí que muita gente se desespera, porque a gente tem uma cultura imediatista, né? Então você quer as coisas, você quer agora e tem que ser, né? Fruto de uma imaturidade também, mas isso seria um outro assunto para uma outra live.
Mas aí você tem as pessoas que, sei lá, já perceberam, né, que, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso para minha vida poder, né, de fato, eu ter uma vida positiva, né? E não sabe por onde começar, né? E daí que você muitas vezes vai dar alguns conselhos, né? E as pessoas, tipo, cara, o que que você está falando? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí você vai falar pro cara, tipo, mano, começa a tomar um banho frio, faz jejum, come menos, procura não reclamar da vida, ajuda os outros, né? Cara, mas o que que isso tem a ver com com a sexualidade, né? O que que tem a ver é que a gente está ensinando o que é temperança. Se você não consegue ser temperante nas coisas mais básicas e mais fáceis, você não vai conseguir ser nas mais difíceis, né? Então aí você tem aí uma gradação que você tem que atingir para poder, de fato, viver a castidade em toda a sua plenitude, né? Isso não é carta branca, então como eu não tenho temperança nenhuma, vou indo, né? Do jeito que tá aí mesmo, e depois a gente vê o que que dá, né? Não, não é isso, né? A gente tem que ir tentando, lutando todas as frentes ao mesmo tempo, mas também com a paciência e a consciência de que não vai ser de uma hora para outra, né? A castidade, ela é a virtude que nos é concedida pelo meio da virtude da humildade, né? Então, assim, antes de você ser casto, você tem que ser humilde. Ser humilde o quê? Para reconhecer a sua miséria sem se desesperar, né? Porque você vai estar fiado na esperança do próprio Cristo, que Ele nos deu, né? Virtude teologal da esperança. Então você não se desespera, mas isso não quer dizer que você não vai lutar, mas o que você vai colocar os meios adequados, né? Começando devagarzinho, começando por baixo, né? Até que você possa alcançar a plenitude heróica dessa virtude, né? Que a gente só vai saber mesmo que vai ser no final da vida, porque essa é uma luta que é para sempre, né? Como eu disse, não tem um momento que você chegar, beleza, agora eu conquistei, tá perfeito, não preciso mais lutar nisso. Não, não é assim que funciona, né? Você vai sempre lutar, né? Eu lembro de escutar uma história de um senhor já falecido, né? Uma pessoa muito santa, que aos seus 80 anos, na direção espiritual, confessou e fez a direção espiritual tudo junto, né? Ali, ele confessou ali um pecado de sensualidade, né? Que, pô, tinha ido ao shopping com a esposa e não guardou a vista, né? Não guardou a vista e vê as meninas novinhas lá com as roupinhas apertadas, aquilo, né, não conseguiu controlar aquele desejo, né? E daí confessou esse pecado e comentou isso na direção espiritual aos prantos, né? Mas demonstrando para você ver como que é difícil, né? Ele falou, pô, mesmo assim, aos 80 anos, ainda tem essa coisa no coração que puxa a gente, né? Então, assim, você não vai parar de lutar nunca. Mas não quer dizer que a sua vida vai ser sempre uma tensão. Porque à medida que você vai lutando, você vai ganhando graus de virtude, você vai crescendo nessa virtude, automaticamente seu coração vai se abrindo também para um amor mais limpo, mais pleno e de fato muito mais potente do que essa luxúria, entendeu? Aí, assim, é uma luta que tem os seus momentos de dificuldade, mas ela não é um peso insuportável que você carrega em você. É porque a luta pela castidade, no final das contas, vai ser uma luta para amar. Então você sempre pode amar mais e sempre pode desfrutar mais dos prazeres desse amor limpo, que é o amor a Deus, e descendo desse amor a Deus, um amor limpo a todas as outras pessoas, né? Então, assim, não tem negatividade em nenhum aspecto. Tudo ali na virtude da castidade aponta para ganho, aponta para positividade. É um grande e um imenso sim à vida e também sim ao prazer, né? Mas da maneira correta, no lugar correto, na hora certa, voltado para o propósito correto. Eu acho que essa é a parte mais difícil de fazer isso, convencer as pessoas. Até porque o mundo prega tão isso ao contrário, e a gente sempre escuta isso desde pequenininho, acaba absorvendo dos filmes, das novelas, das músicas, das conversas dos adultos, do que a gente aprende na escola, de que isso tudo é uma grande repressão, né? Um grande recalque
é algo que a igreja maligna impõe, e porque o sexo é um pecado, né? Então, a pessoa, você cresce automaticamente formando um sentimento negativo. Oi? Pensamento meio freudiano. Isso, exato. Vem dessa cultura mesmo freudiana. Tem que liberar geral, entendeu? Então, assim, se você fala que não, mas peraí, eu acho que não é bem assim, né? Não precisa liberar geral, né? Vamos aos poucos ali, né? Vamos ver direitinho como é que isso funciona. Então, se você só de falar isso, a pessoa já entende como uma espécie de repressão tão formatado que tá o cérebro dela, né? A consciência dela, como que ela está deformada em relação à virtude da castidade. Né? E hoje a gente percebe o quanto isso foi danoso. Tem literaturas hoje, né, que explicam como que muitas das revoluções políticas que a gente vê hoje se iniciaram como uma revolução sexual, lá no início do século XX. Né? Então, você vê que você descontrola a potência da sexualidade, que eu acho que é uma das maiores potências do ser humano, se não for a maior potência, porque é uma potência geradora de vida. Quando você tira o foco da geração da vida e usa essa potência para outras coisas, você vai gerar destruição e morte. E o que a gente vê hoje no mundo? Destruição e morte. Então, acaba que virando um efeito dominó disso daí. Né? Isso a gente vê, eu até lembrei agora de uma citação que o Christopher West faz, né? O Christopher West é o cara aí que hoje em dia faz diversas palestras a respeito da teologia do corpo, né, de São João Paulo II. No livro, acho que Boas Notícias sobre Amor e Sexo. Ele tem uma citação que ele fala justamente isso. A forma mais sublime que existe essa questão do amor é a união dos corpos, né? E aí ele dá um que veio que é essa união dos corpos, ela pode se dar fisicamente, materialmente entre um casal, entre um homem e uma mulher, no ato sexual, ou espiritualmente na comunhão, né? Então, você vê a magnanimidade, né? Essa coisa realmente gigantesca que é o ato sexual. Uhum. A potência de gerar vida, né? De estar ali para ser co-criadores, né? Ajudar no plano de Deus nesse nosso mundo. Então, toda essa deturpação dessa revolução sexual a partir do século XX, principalmente na década de 60, aí, é justamente para corromper mesmo, para rebaixar o homem a um animal. A gente se esquece, né, voltando lá do início que a gente estava falando, se esquece das potências superiores do homem, né, da sua inteligência, da sua vontade, que elas vão tender a buscar a verdade, a buscar o bem de fato. E colocam, né, entre os dois extremos, né, que a sexualidade, católicos com a castidade dizem que é algo ruim, e então tem que liberar geral, tem que ser algo completamente aberto. E não é isso, né? É o que a gente já falou, a castidade, ela não é algo ruim, a sexualidade não é algo ruim, as paixões, tanto o irascível quanto o concupiscível, eles não são coisas ruins. Porque se fossem, não estariam com o homem, né? Não teríamos isso dentro de nós. Não é questão do pecado, porque fomos manchados pelo pecado que temos. Não, isso é do ser humano. Mas tem que ser direcionado para aquilo que de fato é. E o São João Paulo II mesmo, em uma das cartas dele da Teologia do Corpo, ele fala que um daqueles dos quatro amores, né, o Eros, que é mais voltado para a sexualidade, segundo Platão, seria, citando Platão, eu citando São João Paulo II, citando Platão, ele diz que o Eros, esse amor erótico, serve justamente para buscar aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então, ele, humanamente, ele essa potência que está no homem, mesmo que ainda seja, quatro amores seja um dos mais básicos, ainda assim ele está voltado para aquilo que é bom, que é verdadeiro, para aquilo que é belo. E aí as pessoas tendem a ficar, né, no belo material, né? Então, o homem vê a moça bonita
e se prende ali pelo olhar, né? E deseja aquilo. Uhum. Da mesma forma, de um grau diferente, né? O homem é muito então, mas vê o outro basicamente como isso, né? É um objeto de carne ali a ser consumido. E se esquece da dignidade da pessoa que está. Mesmo que talvez aquela pessoa não esteja vestida da maneira mais adequada, mas ainda assim existe uma dignidade de pessoa humana, uma dignidade. Só parar para pensar, né? É um ser humano, é algo É. primário, não é Aham. pedaço de carne, é algo que você vai comer. E o casal, eles têm a sexual fora do tempo, fora do matrimônio, você tem uma grande injustiça, né? No ato ali, o seu corpo diz que é do outro, e aí, 10 minutos depois ou menos, você vai embora. É, não é brincadeirinha, né? Tipo, sou nada. É, Enganei o bobo. é aquela história, né? Você dá um presente para alguém e você toma. Isso é. Aham. Ninguém gosta disso. Você ganhou um presente, eu te dei um presente, sei lá, eu te dei um iPhone, sei lá, 15. Aí o Danilo fica feliz pra caramba. Nossa, falando me deu um iPhone. Aí eu falo, não quero mais te dar. Devolve. É É mais meu. ou menos isso. É. Isso é uma grande injustiça. Você está mentindo. E eu tô só dando um exemplo, né? Mas Uhum. é muito presente. Ali, dois, eles têm esse aspecto unitivo, como você, não é só o procriativo, mas a união do casal existe, que une os dois ali para realmente ter aquilo que seria no matrimônio, né? Quando você é casado, você tem um ato sexual que acaba tendo essa união, essa parte unitiva, e você vai estar amando a parte da esposa, e isso vai garantir aqui bons frutos pro resto dos anos. E aí talvez você possa até falar melhor do que eu nisso aí. Questão Sim, biológica. isso que eu ia comentar, a questão biológica, é uma curiosidade que eu descobri há pouco tempo, né, nas minhas leituras, num livro, Hooked, o nome do livro, mas ele tem um subtítulo gigante, tudo em inglês, eu não vou lembrar nunca. Mas ele fala especificamente sobre a relação sexual na adolescência, né, os malefícios da relação sexual na adolescência, onde as pessoas não estão de fato comprometidas umas com as outras. E ele explica biologicamente que de fato acontece ali na relação sexual como posso dizer, um entrelaçamento químico entre as duas pessoas, né, no cérebro. Né? Então, no ato ali que você está no ato conjugal, no momento do orgasmo, o cérebro ele libera a ocitocina no cérebro, né? Que é um neurotransmissor do prazer, mas que gera vínculo pessoal. É ele que vai dar aquela sensação de que você não quer deixar aquela pessoa ir embora, você quer ficar com ela, entendeu? E nos homens é a vasopressina, se eu não me engano. São esses nossos neuroquímicos que têm uns nomes tudo estranhos, né? Que faz mais ou menos a mesma coisa, né? Que é esse neuroquímico que te prende a outra pessoa, que te faz ter biologicamente uma conexão muito forte com outro ser humano ao qual você se relacionou. Daí que as pessoas, os relacionamentos de namoro que têm relação sexual, eles quando se rompem, as pessoas têm um sofrimento gigantesco. E se é um relacionamento longo, porque não é incomum você achar aí namoros de 5, 7 anos, né, às vezes até mais, em que as pessoas vivem como se fossem casadas, entre aspas, né? Então, quando tem um rompimento, é sempre muito doloroso. E esse rompimento ele é tão doloroso que hoje a ciência consegue explicar o porquê. Mas por que muitas vezes, né, a tristeza e a raiva que as pessoas sentem nesse momento de rompimento marcam elas para a vida inteira? Por causa que quando você rompe essa relação, a dor causada ela danifica os seus emissores e os seus receptores de ocitocina e de vasopressina, causando um dano cerebral. Então, causa um dano biológico, fisiológico, cerebral. Por isso que a dor
né? O trauma, muitas vezes, você leva para a vida inteira. E olha que interessante, se você tem um outro relacionamento, né, e você tem lá o ato sexual junto com outra pessoa, seu cérebro novamente vai tentar se conectar quimicamente com aquela pessoa, né? Vai dizer, ó, essa pessoa agora é sua e você é dela, né? Vamos colocar dessa forma mais simples. E só que já não vai ser mais na mesma intensidade que foi da primeira vez, né? Porque o cérebro agora já está, digamos assim, mais safo, né? Então assim, ele já foi ferido uma vez, então ele já não consegue gerar o mesmo comprometimento, né? Isso não quer dizer, óbvio, que as pessoas... Tem muita gente que está de segunda relação, terceira relação. Ah, agora sim deu certo. E a pessoa ama aquela pessoa por toda a vida, né? Às vezes acontece. Mas isso não é o comum. Então, você tem estatísticas cientificamente comprovadas de pesquisas lá nos Estados Unidos, nas universidades, em que comprovam que casais em segunda união têm uma probabilidade maior de 50% de terminarem e irem para uma terceira união. Então, assim, a probabilidade de rompimento é muito maior do que a probabilidade de rompimento no primeiro relacionamento. E essa probabilidade fica menor ainda se no primeiro relacionamento não teve sexo antes do casamento. Então, quando só tem o sexo depois do casamento, as chances dessa fidelidade perdurar para o resto da vida é na casa dos 80%, 90%. Então, é muito difícil o relacionamento terminar quando você tem a relação sexual depois do casamento, pela primeira vez. Então, você só se relacionou com aquela pessoa durante toda a sua vida. Então, ali, você pode passar por verdadeiras tormentas ali naquele relacionamento que ele não vai acabar fácil, né? E a gente vê que nos outros relacionamentos humanos sexuais que não seguem esse padrão, a gente vê uma série de consequências psicológicas para os envolvidos, né, nos rompimentos. A dificuldade de conseguir confiar em outra pessoa, a chance de você se tornar uma pessoa com um comportamento cada vez mais, fugiu aquela palavra, pessoa muito sem vergonha. A pessoa fica aí entregada ao mundo, né? Você vai tendo uns relacionamentos cada vez mais doidos aí, cada hora você tá com um parceiro diferente e você já não vai mais conseguindo fazer essa conexão com outra pessoa, né? Porque o cérebro agora ele já foi todo modificado, né? A química dele que vai fazer você ter essa relação mesmo de comprometimento com o outro já não está mais funcionando 100%. Daí que você vê que é toda uma geração de pessoas aí totalmente descompromissadas, né? Uhum. Aí a gente não tá nem falando mais exatamente de cristianismo, né? Não estamos falando de catolicismo, dando uma resposta católica, estamos falando Isso. de psicologia. E a gente vê, tipo, o que é pregado hoje em dia não é nem isso, né? Ah, você tem um namorado e tem a relação. Não, tem a relação só. Então, sim, exato. Pessoas que acabam tendo relações sexuais com diversos parceiros, a gente começa a ver o estrago, né? Uma vez que a gente sabe disso que você comentou, a gente percebe o estrago que vai acontecer naquela pessoa. Cada relação, ela tem esse tema, tenta conseguir ali se unir com aquela pessoa indiretamente, né? Talvez pensando ali no ato, ela tá um pouco se ligando, mas o seu organismo, o seu corpo está pedindo, né? Está falando, você está se doando, você está se dando. E aí a gente vê esses casos de depressão, que a pessoa não consegue achar felicidade e que, como todo vício, né, acaba indo para outras formas de depravações em questão. Sim. Esse é mais... Drogas, tudo isso, né? E pior que você vê, tudo isso já era assim, empiricamente verificável. E hoje você tem estudos científicos já, né? Então você vê que é a ciência provando, né, comprovando mais uma vez toda a moral, né, cristã a respeito da sexualidade. Então, assim, hoje você pode defender tranquilamente o tema da castidade totalmente ancorado na ciência, na neurologia.
Uhum. Tem um vasto campo já de estudo nessa área que comprova, cientificamente falando, né, que os relacionamentos sexuais fora do casamento, eles causam sim dano cerebral, causam prejuízos, que vão te impedir de ser feliz num próximo relacionamento quando você queira. Então, assim, você consegue entender, ah, tá, então é por isso que, sei lá, eu terminei com uma, eu terminei com outra, e tô sempre pulando de mulher em mulher, né? De relacionamento em relacionamento, e nunca consigo achar aquela pessoa, né? Aí a pessoa começa a fazer piada, ah, eu tenho o dedo podre, não sei escolher direito, ninguém presta, ninguém vale nada, né? Tá, de fato, as pessoas que valem alguma coisa é difícil mesmo, né? Mas você também não ajuda muito, né? Então, você também não vale muita coisa, né? Seu cérebro, toda a química cerebral sua também já está toda ferrada. Então vai ser difícil você conseguir confiar em alguém, vai ser difícil você conseguir ser fiel a alguém, né? Porque você já mudou ali a dinâmica do seu comportamento. Né? Acho que esse que é um dos maiores desafios hoje, inclusive para a igreja comunicar isso aos jovens, né? As pessoas que dão formação também a outras pessoas, porque, sei lá, eu pelo menos eu não vejo muita gente falando desse assunto segundo a linha do que a gente está conversando aqui, né? Uhum. Abordando da maneira como a gente está colocando aqui. Não que a gente seja os caras, nossa, né? Não, não é isso. A gente tem sim outras pessoas que falam, né? Sei lá, o Padre Paulo Ricardo fala nesse sentido também. Você tem outros influenciadores, né? Um pessoal aí agora que está saindo mais bem formado, né? Mas ainda como um todo, você vai falar, sei lá, nas paróquias, nas comunidades, você não tem gente falando disso. Né? Você não tem um combate informativo a respeito desse assunto. E por isso que ainda sempre fica perdurando essa noção bizonha de que a castidade é repressão, ah, tô recalcado, não posso fazer sexo, é pecado. Não, não é isso, né? Isso daí na verdade, duas coisas que eu queria colocar aí agora nesse nosso tempo aí, não sei quanto tempo resta, Eu acho que já foi uns 50 minutinhos aí. tá? Tem mais uns 10 minutos. Mas um é um comentário dessa questão, né, que a gente falou, que não estamos tratando de uma maneira católica, entre aspas, né? De fato, no fundo, Uhum. estamos falando de biologia, de psicologia, de neurociência, vai. É. O padre Thomas Woods, pronuncio desse jeito, mas não sei se é essa pronúncia, daquele livro Namoro Cristão e o Mundo Supersexualizado. É bem interessante, eu gosto bastante desse livro, eu recomendo para todo mundo que namora, é solteiro, é noivo, aí, porque é muito bom, um livrinho explicado. E ele inicia, logo de cara mesmo, ele inicia o livro praticamente colocando dados, né? Coloca dados dos Estados Unidos mostrando que os casamentos que duram são os casamentos de pessoas que viveram a castidade durante o seu. Esse é um dado dele lá dos Estados Unidos que ele pega e mostra. Então, não está falando, olha, isso aqui é cristianismo, então seja casto. Não, ele está mostrando, tipo, na prática, gente, sendo você cristão ou não, a tendência a ter um casamento duradouro, né, um casamento aí para a vida toda, se você viveu a castidade durante essa fase, né, de solteiro ou namorando, ou mesmo durante o casamento, né? A castidade é para todos e para a vida inteira. Porque, como você falou, né, a castidade ela é um direcionamento do amor. De colocar o Uhum. amor no lugar certo. Não puxado só pro afeto, porque aí você está risco de ser movido por paixão, pode fazer muitas coisas, mas colocar no lugar certo, né? E ter autodomínio, que é aquilo que você falou. Nesse tempinho final aí é bom a gente dar as Uhum. dicas Pois é, práticas. né? Dicas práticas, né? Ó, você falou o nome do livro aí, eu dei uma googlada aqui, achei esse que eu comentei, esse livro de neurociência. Ele é Hooked, só tem em inglês esse livro, acho que não tem em português, não. É Hooked, New Science and How Causal Sex is Affecting Our Children.
do Joey McClaney e Freda McCaskey Bush. É um livro que contém... Eles estão comentando diversos estudos científicos, né? Então tem muita referência. A cada 2 parágrafos tem uma notinha de rodapé, uma referência a um artigo científico com o endereço na internet para você ir pesquisar e ler, né? Então, assim, no finalzinho do livro tem a parte bibliográfica ali, que é a parte que eles pesquisaram para escrever o livro. Cara, tem artigo e científico ali arrudo para você estudar, né? Então, esse é um livro de ciência, um livro de neurociência que explica, né, como que, de fato, né, o sexo casual, ele afeta. Esse é um livro voltado para ter uma linguagem assim, bem simples. Você não, acho que nem precisa ser muito fluente no inglês, não. Se você tem uma noção de inglês, você consegue ler esse livro tranquilo. Porque ele é um livro assim, voltado para instrução de leigos, assim mesmo, sabe? Principalmente pais e quem é conselheiro, esse tipo de coisa, né? Então é uma linguagem bem acessível, bem facinho de ler e tem na Amazon. Então dá para comprar lá e cara, é super interessante. Você fica, nossa, o cérebro é incrível, cara. Por aí. É. Mas então. Só então pra gente caminhar pro final, algumas dicas aí que eu posso dar e Cara, também, hein? eu acho que o principal é você primeiro adquirir consciência de fato do que é a castidade e para que ela serve, para onde ela aponta. Porque daí faz sentido eu dizer para as pessoas, né, do tipo, guarda seu olhar na rua, né? Se você viu a mocinha vindo com pouca roupa e ela é bonita, tem que ser bonita, porque se for uma gorda horrível, ninguém você desvia o olhar, né? Mas se for bonita vindo, bom, sei lá, você ainda está naquela formatação do olhar automático, né? Então você automaticamente está procurando ali um corpinho bonito, uma carinha bonita para você poder se degustar com o olhar, né? Você está quase um exterminador do futuro procurando roupa, né? Você tá andando assim na rua com aquela mirinha, né? Então, assim, cara, quando você perceber esse movimento em você, entendeu? Faça um movimento da vontade com força pro contrário, não olhe, né? Desvia o olhar, né? Eu acho que é importantíssimo, principalmente para os homens, essa questão do olhar. E o outro é você fazer uma renovação da sua mente. O que você anda consumindo na internet, em níveis de música, clipes, vídeos, filmes, tem muito conteúdo sensual, tem muito conteúdo erótico. Então, acho que se tem, está na hora de você mudar aí o seu catálogo de entretenimento na internet. E acrescentar coisas que engrandeçam mais o espírito e o respeito ao ser humano, né? E também, em terceiro lugar, porque senão eu vou ficar só dando dicas aqui, dicas e dicas, você cuidar da temperança na alimentação. Comer um pouquinho menos do que você gosta, um pouquinho mais do que você não gosta, tornar o paladar mais adulto, né? Tem muita gente ainda que está muito preso às bolachinhas recheadas e achocolatados, né? Então tá na hora de começar a tomar cerveja e comer salame. Isso se você já for adulto, obviamente, né? Maior de 18 anos. Eu tô zoando, mas é um pouco sério, assim, né? Você, de fato, amadurecer um pouco o seu paladar mesmo, né? Se conter, comer menos, né? Comer uma comida mais saudável, se desprender dos docinhos e dessas coisinhas que geralmente é criança que consome, né? Então, acho que vai um pouquinho por aí para você começar, né? Sim. Basicamente eu sigo pela mesma linha, né? Uma das coisas que até a gente comentou antes sobre colocar o seu corpo no lugar dele, né? Se não me engano, é no catecismo que fala que a castidade, ela integra, ela faz com que o corpo do ser humano ali se integre, né, com a sexualidade, ele seja uno, ele seja uma coisa só, não só a paixão. Então, está voltada a paixões para o lugar certo, direcionado. Então, tem a ver com a sua inteligência, com a sua vontade, com aquilo que você conhece, com aquilo que você busca. Então, uma das coisas que eu acho tremendamente importante que ela citou, na verdade, completando, né, porque é mais para a questão da temperança. A castidade, como a gente falou, ela é uma das filhas da temperança e também da humildade,
como você falou. Então, a minha dica seria basicamente você fazer pequenas mortificações. Talvez as pessoas se assustem, mortificação, mas é coisa pequena, não é? Nossa, ajoelha no milho e reza. Andar na brasa, né? Descalço, né? Tipo isso, né? Os pregos. Fala, não é nada assim, né? É algo mais simples mesmo que você vai começar a se contrariar. Então, como você falou, comer como um adulto, não deixar de comer como criança. Então, se contrariar, eu não gosto, sei lá, de uma verdura que é comum. Passa a comer isso, porque você é um adulto, você pensa. Então, desde que você não tenha um problema com aquela comida, por exemplo, eu, sei lá, sou intolerante à lactose, então não vou comer queijo, não vou tomar nada que tenha. Então, não, beleza, mas qualquer outro tipo de comida, parar com esse sentimentinho de, eu não gosto. Tenta comer ali, coloca a direcionada a fazer essa mortificação e comer aquela coisa. Isso é um grande passo. O outro o caso do banho frio também, tomar um banho um pouco mais frio, não precisa ser gelado, se você quiser tomar gelado, tudo bem. Mas se você gosta de tomar um banho quente, você tomar um banho um pouco mais frio, acordar um pouco mais cedo, ou dormir um pouco mais. Eu recomendo mais acordar mais cedo do que dormir tarde. Então, Uhum. cedo, ter os horários mais corretos, né? Isso. Qualidade. Pode parecer pouca coisa, mas isso daí ajuda demais. E o Uhum. outro é perder tempo. Ter sempre o tempo ocupado. Então, o trabalho ajuda muito. O trabalho, você está em constante prática ali. O trabalho também pode ser exercício físico, né? Você colocar o seu corpo de fato, e aí também serve para mortificação, né? Você pega um sedentário, você fala que o cara faz exercício físico, vai ser uma mortificação. E isso ajuda, né? Você cria ali o seu corpo fisicamente se torna mais forte, mas você começa a ter também, desde que sua cabeça esteja no lugar certo, você começa a ter uma mentalidade um pouco mais forte também, para você conseguir evitar algumas coisinhas aí. Então, são dicas simples, assim, não é difícil de fazer, basta você querer mesmo, e se você quer, de fato, viver a castidade. E como a gente falou, Uhum. a castidade, ela que é o tema, né? A castidade é uma virtude, então ela vem com a prática. Claro, tem o auxílio da graça, Deus nos ajuda com a graça, porque de fato não somos maniqueístas, não acreditamos que ele consegue com próprias forças, mas quando chegar ao caso concreto, né? A moral tem isso, né? O caso concreto. Então, como o Danilo falou, você está na rua, uma mocinha lá com pouca roupa, uma moça que te atrai, tentar desviar o olhar. Se for o caso, muda de calçada. Então, são coisas que apenas na prática você vai adquirir. A castidade ela vai exigir momentos ali onde surgir um caso que necessite dela, você agir conforme aquilo que é reto, aquilo que é melhor. Então, a partir desses primeiros passos, você vai conseguindo ali ter o desenvolvimento da virtude da castidade e mais para frente, claro, você sempre vai estar buscando e sempre vai estar lutando, mas mais para frente você vai estar cada vez mais preparado, assim, posso dizer, né? A castidade ela vai estar mais evoluída em você. Você vai conseguir ter um desenvolvimento melhor e pessoalmente um desenvolvimento mais saudável. Vendo todos esses lados que a gente colocou nessa live, de problemas psicológicos, neurológicos, de problemas afetivos que as pessoas têm quando têm uma sexualidade regrada, seja não só com o ato sexual, mas vendo pornografia, masturbação, que é o caso que o Danilo tem ajudado aí no perfil dele. Até fica o convite, né? Sigam o Danilo. Verdade, me sigam. Então, vendo esses casos, esses inúmeros problemas que existem hoje em dia, a gente conseguir direcionar, né, a nossa vida a essa virtude que é tão preciosa, para a gente conseguir realmente sermos íntegros, sermos pessoas, não animais, e vivermos realmente bem para aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E, em última instância,
Eu acho que você arrematou bem aí a questão. Eu lembrei do exemplo que o padre Paulo Ricardo deu, né? Que você adquirir a virtude da castidade como você domar um cavalo selvagem, né? Então você vai domando ele aos pouquinhos, né? No começo o bicho é bravo, mas depois ele vai ficando mais calmo e vai deixando você montar nele, né? E uma vez que você montou o cavalo, você pode fazer viagens mais longas, né? E mais rápido. Então uma vez que você domina esse instinto sexual, né? Que a gente tem, você vai poder, com certeza, desenvolver todas as outras potencialidades da sua vida com muito mais poder, com muito mais intensidade, né? Então, acho que aí a vantagem fica não só no âmbito da sexualidade, mas ela, como o rio caudaloso que alcança o oceano, né? Ela também alcança o oceano de todas as nossas possibilidades e nos garante aí uma vida plena de sentido, né? E de realizações, né? Cheia de vida, no final das contas. É isso, então. É. Muito obrigado, Danilo, pela participação. Uhum. Esperamos talvez fazer mais lives futuramente. Então, agradeço a todos que assistiram, né? E para as pessoas também que irão assistir depois da gravação. Então, muito obrigado, valeu aí a todo mundo. É nóis. E vamos Paz. aí, quem sabe, próximas formações futuras aí. Sim, graças a Deus. Vamos torcer. É isso aí. Isso aí, valeu. Falou.